Oi, gente, vamos iniciar nossa aula de ciências. Eu sou a professora Ana Maria e o tema de hoje é as contribuições de Mendel para a genética. Mas o que é genética? A genética estuda as informações hereditárias passadas de pais para filhos. Os responsáveis por nossa receita humana são os genes, que formam o DNA, que produzem as características das pessoas. O conjunto de genes recebe o nome de genoma. O nosso genoma é expresso de duas formas: o genótipo e o fenótipo. O fenótipo são as partes visíveis da informação genética, como a cor dos olhos ou a altura, por exemplo. O fenótipo é influenciado pelo meio ambiente, então ele pode ser expressado de forma diferente do genótipo. O genótipo é a parte não visível representada pelos genes expressos do fenótipo. A transmissão das características hereditárias só ocorre através dos gametas. Os gametas são espermatozoides e óvulos. É claro que vocês já sabem que não foram entregues por cegonhas, não é verdade? Os gametas são células haploides formadas por meiose. Quando se unem, formam uma célula diploide, formando o zigoto que irá se desenvolver e gerar o indivíduo. Genes, DNA e cromossomos cumprem meio que a mesma função, passar nosso material genético, ou seja, os cromossomos determinam suas características únicas. Os cromossomos homólogos são aqueles que formam pares e sua segregação é a base para entendermos as leis de Mendel. Aí temos Gregor Mendel, conhecido como o pai da genética, e na sequência temos primeira lei de Mendel, que afirma que todas as características do indivíduo são determinadas por genes que se separam durante a formação dos gametas, sendo que 50% dos genes são do pai e 50% dos genes são da mãe. Sendo assim, pai e mãe transmitem apenas um gene de cada par para os seus descendentes. Vamos ver o que diz o enunciado da primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, também chamada de princípio da segregação dos caracteres ou lei da segregação, diz que cada característica é condicionada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. E, na segunda lei de Mendel, representa-se ou refere-se à segregação independente dos fatores, ou seja, a separação de dois ou mais pares de cromossomos homólogos, as características analisadas não dependem umas das outras, portanto, são consideradas características independentes, como altura e miopia, por exemplo. E os alelos são genes que estão na mesma posição dos cromossomos homólogos, que são responsáveis por determinar uma mesma característica. Podem ser alelos dominantes, quando as características dominam sobre as demais, e é representada pela letra maiúscula, e são expressas de forma homozigótica ou heterozigótica. E os alelos recessivos, que só se expressam de forma suave e só se expressa de forma homozigótica, representada pela letra minúscula. Obrigada pela atenção, espero que tenham compreendido o conteúdo